diz a palavra, assim como o veado, a corça, anseia pelas águas vivas, assim a minha alma tem sede de ti, fome do Deus vivo. E foi isso que na passada quarta-feira falámos, e alguns irmãos confessaram que por vezes estão na casa do Senhor sem apetite espiritual. Estão só por estar. Não faz diferença aquilo que ouvirem, não faz diferença aquilo que cantarem, porque estão com a sua mente e o seu coração noutras coisas. E precisamos ter fome. Não estou a recomendar que, se não tiver fome, fique em casa, mas alegra-nos muito ver a igreja composta, mas o mais importante é que venha e alimente a sua alma. Então, que cada um de nós possa estar aqui com outra atitude. Uma atitude, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. O que é que eu posso levar hoje, prático, para a minha vida, para a minha família, para o meu viver? Eu quero ser homem, mulher, prudente, ouviu, aplicou, sinal de quem edifica a sua casa sobre a rocha. Porque aquele que ouve e não aplica a sua vida, é a Bíblia que diz, não é o pastor, é insensato, é imprudente, está a perder tempo. Então espero que não seja um tempo perdido, mas um tempo de bênção. E vamos falar de um tema que não é muito agradável, mas também nós precisamos de ouvir aquilo que o Senhor tem, que por vezes não é tão agradável, porque às vezes é os nossos pontos fracos, mas que o Senhor tenha compaixão, misericórdia de todos nós, a começar aqui, neste lugar, até ao último irmão, irmã que está até lá fora. Então que cada um de nós possa ouvir fidelidade na vida do crente. Fidelidade. Havia um anúncio junto a um armazém. Precisa-se de um fiel de armazém, porque o que cá estava era infiel. Quando falamos em fidelidade, o que é que nos vem à mente? O pastor vai falar do dízimo. Quando falamos de fidelidade, o pastor vai falar do casamento. Os votos que fazemos, juro, ser-te fiel, na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento, até que a morte nos separe. Então, qual é o nosso conceito de fidelidade? É mais do que falar do dízimo, é mais do que a fidelidade à minha esposa, é mais do que a fidelidade aos relacionamentos com os meus amigos, com a minha família. E até posso vos dizer, fidelidade, no verdadeiro sentido bíblico da palavra, é uma graça divina. Vamos abrir as nossas Bíblias no fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Que fica onde, irmãos? Digam que eu esqueci-me da referência. Gálatas 6. Vamos abrir as nossas Bíblias. Pensei que era em Êxodo. Não. Gálatas 6. Gálatas 6. 5? É 5 ou 6? Vamos lá tirar as dúvidas.
Então é 5, é mesmo isso. Gálatas 5. Muito bem. Lucas, como tu ficaste aí bem convicto, podes ler, vem aqui à frente para não privarmos aqueles que estão em casa deste texto. Não são os frutos, por favor, não use esta expressão, frutos, mas é o fruto que tem todas estas nuances que vão ser lidas. Um fruto com estas componentes. Vamos ouvir. Gálatas 5, 22 e 24. Faz favor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Obrigado. Então, a fidelidade aparece em 7º lugar. E na Bíblia o número 7 tem um valor de perfeição. Mas somos tão imperfeitos nesta virtude, na fidelidade. Mas é aí que nós temos que trabalhar. É aí que precisamos de crescer. Então o texto é bem claro. Mas o fruto do Espírito é o amor como prioridade. Por isso, 1 Coríntios fala, se eu fizer tanta coisa sem amor, não adianta. Depois, alegria. 2ª. 3ª, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade aparecem em 7º. Mansidão em 8º lugar e domínio próprio em 9º lugar. Não podemos escolher uma disciplina e ignorar as outras. Eu não sou bom em inglês, por isso eu vou para a parte da história. Não, aqui é completo. É um fruto do Espírito. É Deus que nos concede, pela ação do Espírito, fruto do Espírito, que vivamos estas virtudes. Por isso, fidelidade não é uma companhia de seguros, embora tenha um nome. Se quiserem ficar mais tranquilos, podem ir para a tranquilidade, mas eu não tenho comissão. Fidelidade. Não fiquem preocupados. Irei falar do dízimo daqui a algum tempo, mas não hoje. Mas já agora, vamos abrir as nossas Bíblias num texto que fala sobre fidelidade neste campo. Mas vamos deixar para outras núpcias este tema do dízimo. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Não vamos para o Velho Testamento para que ninguém diga o dízimo não é bíblico, não vem no Novo. É bíblico, vem no Novo e no Velho. Mateus 23, 23. Adolescentes, gravem este texto, muito importante. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer estas coisas. Que coisas? Dar o dízimo. Serem generosos, sem omitir aquelas. Guias de cegos coam um mosquito, mas engolem um camelo. A fidelidade ao Senhor
Aqui, para os adolescentes entenderem melhor esta ideia, é que os fariseus eram tão rigorosos no cumprimento da entrega do dízimo que, por exemplo, o campo produzia, 2 molhos de hortelã. E eles agarravam numa parte, isto é o dízimo para o Senhor. E separavam tudo para dar ao Senhor como gratidão. Não está errado. Mas eles iam realmente ao extremo. E depois, em termos, quando alguém precisava de ser ajudado, diante de uma injustiça, diante de um desafio que era preciso ter fé, eles falhavam. O que adianta nós cumprirmos muito bem os nossos deveres religiosos e depois faltar-nos a misericórdia, a fé e a justiça? Então, fidelidade. Vamos ao tema e é fascinante. O que é que significa fidelidade para cada um de nós hoje? Não estou a falar do passado, não falo mais dos fariseus. Fidelidade de hoje, da forma como está relativizada, é aquilo que nós queremos que seja. Fidelidade é aquilo que tu queres que seja. Ou seja, cada um de nós vê a fidelidade à sua maneira. Por exemplo, a infidelidade conjugal hoje é vista como a incompatibilidade de génios. Por isso, é aceitável. A incompatibilidade, coitaditos, eles não nasceram um para o outro. Eles não são a cara metade um do outro. Mas, meus irmãos, também há muitos que são infiéis a Deus. E é uma opção de muitos, ateísta, mundana e antirreligiosa. Mas o que importa é o que a Bíblia diz acerca de fidelidade. Há muitos que são infiéis à palavra de Deus, distorcem. E às vezes quando procuramos no Google algum significado e algum comentário, por vezes encontramos também pessoas que são infiéis à palavra e que justificam textos sem qualquer base contextual e histórica. É um atrevimento do homem ser infiel à palavra. Está ao serviço de quem? Do príncipe das trevas. O homem, na visão pós-moderna, o homem é fiel à sua infidelidade. Desculpem a redundância. Mas a palavra do Senhor mostra que aquilo que está escrito é que conta. Lembramos a tentação de Jesus no deserto. Vamos para Mateus capítulo 4 e vamos ver que a expressão está escrito é a expressão que mais se repete. E nós precisamos, como crentes, afirmar: não é assim. Está escrito na palavra de Deus. Não tenha medo que considerem ultrapassado, antiquado, só porque diz está escrito na palavra. Então, olhando para Mateus capítulo 4, vemos o Senhor Jesus a refutar a infidelidade de Satanás contra a palavra. E, meus irmãos, a infidelidade contra a palavra, nós não podemos pactuar. Às vezes, para termos paz com alguém que vive em oposição a Deus, abanamos a cabeça. Sim, o que importa é que haja um ser superior
superior que nos governa, então é tudo aceitável. Não pode ser. A palavra do Senhor é bem clara. Na tentação, então, logo no versículo 4 do capítulo 4 de Mateus, Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só do pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito aonde? Talvez nas vossas Bíblias tenha lá a referência aonde é que está escrito na Bíblia estas palavras. O Senhor Jesus afirma, está escrito, verso 5, novamente: então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Também o diabo conhece a Bíblia, só que a distorce. E quantos há que conhecem a Bíblia e torcem as Escrituras? Mas o Senhor Jesus, no versículo 7, responde: também está escrito, não ponham à prova o Senhor seu Deus. No versículo 10, novamente, então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E hoje o sincretismo religioso, em que tudo é aceitável, irmãos, não podemos dizer que qualquer religião é uma oportunidade para adorar o Senhor. Não. Adoramos ao Senhor como Ele quer que o adorem. Infelizmente estão a acontecer até desgraças em encontros espirituais, religiosos, como esta menina, agora abusada. Infelizmente estão a sair nos mídias notícias sobre pastores evangélicos com situações ilegais. Os rótulos, os nomes, irmãos, não significa que realmente sejam fiéis à palavra. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. E realmente é a vivência, é o nosso testemunho diário, a fidelidade ao Senhor que conta. Mas avançando, então a base é a palavra de Deus. Está escrito: conheça a palavra para não cometer erros, pactuar com afirmações que não são bíblicas. Jesus podia ter estado ali no deserto, num oásis, num paraíso, e não ter discutido com o inimigo. Mas ele não podia deixar que o erro contra a palavra permanecesse. Precisamos de repensar o nosso conceito de fidelidade à luz da Bíblia. Ser fiel é ser confiável. Ser fiel é ser firme. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Foi isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, aos crentes. Não é apenas fazer alguma coisa na igreja uma vez. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Podemos fazer muitas coisas e achar que é para o Senhor, mas não adianta fazer coisas na carne. Precisamos de fazer na disposição do Espírito. A Bíblia ensina que a fidelidade é um atributo de Deus. A fidelidade é o atributo do caráter imutável de Deus. É uma característica. E por isso o Senhor requer isso de nós. Deus é o expoente máximo
da fidelidade. A fidelidade, como característica positiva na vida dos crentes, é uma necessidade para a Igreja do Senhor. Mas, infelizmente, poucos são fiéis. Poucos são fiéis. Mesmo que as igrejas estejam cheias, que haja multidões a dizer eu sou cristão. Mas assim como os obreiros, aquele texto, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros, porque grande é a seara, mas os obreiros são poucos. As pessoas comprometidas com o Senhor, fiéis no verdadeiro sentido da palavra, são poucos. Precisamos de mais. Pessoas comprometidas com o Senhor. Há um texto em Provérbios 13, 17. O embaixador fiel produz cura. O embaixador fiel produz cura. Quando ele é fiel à sua pátria, aos valores, e quando ele diz àqueles que estão imigrados, olha, respeita a lei do país onde estás. Então, o embaixador fiel produz cura. A Bíblia também diz em Eclesiastes 6,14, um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Invista nas amizades espirituais com irmãos, irmãs fiéis. Olhe que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vale a pena investirmos. Claro que não vamos deixar de conviver com as pessoas de fora, senão a Igreja não cumpre a missão, ide por todo o mundo. Mas invista em relacionamentos com homens e mulheres que são fiéis ao Senhor. A fidelidade é uma característica que falta a muitas pessoas. Precisamos de pedir ao Senhor, eu quero ser fiel, eu quero, Senhor, viver para Ti. A fidelidade, como já afirmamos, é um dom do Espírito Santo. E gostaria de lembrar alguns nomes de irmãos fiéis. E quero dizer aos irmãos que os fiéis têm nome, não são anónimos. Concorda? Os fiéis têm nome, não são anónimos. Eu era criança e ouvi um grande problema acontecer na minha igreja, com aquele pastor que esteve aqui, o mais alto de todos, com quantos anos? Vai fazer agora, em breve? Faz hoje 93 anos. Ele um dia estava tão preocupado com a infidelidade nos dízimos e nas ofertas, que fez uma coisa, e eu considerei na altura um erro, e disse-lhe, e ele, depois de ver as consequências, ele também recuou. Ele resolveu, depois de tantas pregações, de tantos estudos bíblicos sobre o dízimo, livros que editou, ele publicou as listas daqueles que eram dizimistas e daqueles que não eram. Quem é que ficou incomodado? Foi os que não eram fiéis. Irmãos, na Bíblia nós temos nomes. Os crentes em Éfeso, Efésios 1:1, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Os crentes em Colossos, Colossenses 1:2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. E eu diria também, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Tires. Perguntemos hoje ao Senhor, eu faço parte dos santos e fiéis irmãos
que estão em Tires. Os crentes em Coríntio também diz, 1 Coríntios 1:2, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão com o Filho. Então há nomes. Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, Efésios 6:21. Onésimo, o fiel e amado irmão, Colossenses 4:9. Hebreus 3:2 diz, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Na parábola dos talentos, nós vemos lá no capítulo 25, 14 a 29, fidelidade nas pequenas coisas. E Deus vai recompensar-nos. Servo bom e fiel, foste correto, justo nas pequenas coisas? O que te dei, tu administraste bem, então entra no gozo do teu Senhor e eu te colocarei maior bênção, maior responsabilidade. Meus irmãos, quando lá em Coríntio alguns atrevidos confrontaram o apóstolo Paulo em relação à fidelidade, e nós encontramos lá em Coríntios quais são as vantagens que temos, todos os privilégios que adquirimos na vida cristã. E alguns diziam, os judeus estão acima dos gentios, nós nascemos na nação judaica. E o apóstolo Paulo mostrou quantos mais privilégios, maior é a responsabilidade. Vens de uma família crente, vens de uma família onde servos fiéis serviram ao Senhor por longos anos, maior a tua responsabilidade. Não és mais do que o irmão que hoje se arrepende e se entrega ao Senhor. Por isso, meus irmãos, o nosso Deus quer realmente abençoar as nossas vidas. E quando o apóstolo coloca algumas questões diante da infidelidade dos crentes em Coríntio, o apóstolo Paulo responde, depois da pergunta, e então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Fizeram esta pergunta a Paulo. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Ainda que a multidão decida não seguir o Senhor, será que Deus deixa de ser o Altíssimo, o Senhor das nossas vidas? O apóstolo Paulo responde à pergunta. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? Paulo diz, de modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Isto é que nos torna fiéis. E, meus irmãos, o termo fiel dá lugar ao justo. E na Bíblia nós temos esta afirmação: não há um justo nem um sequer. Em termos humanos, nenhum pode alcançar a perfeição. Mas Isaías capítulo 53, versículo 11 diz: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então a boa notícia
é que em Cristo eu posso ser justo. Em Cristo eu posso ser justo. Justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Com Cristo, o justo, o crente, é chamado a ser fiel. Que o Senhor nos capacite a viver o fruto do Espírito, a viver, irmãos, aquilo que o Senhor pede. Lembramos um clássico hino, e por certos irmãos com mais idade, como eu, lembramos este belo hino, a parte do refrão que dizia: o fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Em Jesus confiar. Sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. A fidelidade implica obediência. Implica promessas. Ser fiel compensa. As bênçãos divinas descem sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Proteção, segurança, paz, crescimento espiritual, maturidade. Testemunho com impacto para as pessoas que estão à nossa volta. Há sim tentações. Os crentes muitas vezes enfrentam tentações. O inimigo quer desviar-nos da fidelidade a Deus e coloca-nos ambições desmedidas, desejos carnais, lazer, passeios, viagens, em vez de se calhar estar na casa do Senhor. Tribulações vêm à nossa vida. Para quê? Para o Senhor testar a nossa fidelidade. Não foi assim com Jó? Deus permitiu que o diabo pusesse o seu dedo na vida de Jó, mas não tocava na alma. E Deus guardou o seu servo. Dúvidas, incredulidade, somos assaltados diariamente por dúvidas que comprometem a nossa fidelidade ao Senhor. Mas o Senhor é fiel. Inspiremo-nos na sua fidelidade. A fidelidade abrange tantas áreas da nossa vida. Sejamos fiéis ao Senhor com os nossos dons e talentos. Deus tem capacitado o irmão, a irmã. O que é que está a fazer com o dom que Deus lhe deu? Deus pode retirar esse dom. Então, irmãos, vamos fazer a oração. Pastor Nuno, vamos orar novamente. E agora não é para repetir. Vamos projetar novamente e que cada um agora possa perguntar ao Senhor: eu faço parte, Senhor, do número de fiéis desta igreja em Tires ou não? E depois a oração do Salmo 143 estará a inspirar cada um a fazer a sua oração sincera ao Senhor.